Gênesis capítulo 50, versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José. O seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus do seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Amém. Esta é a palavra do Senhor nesta manhã. Um tema bem propício, um tema que toca o nosso coração, um tema que fala as nossas vidas. A meditação de hoje, nesta manhã, sobre a história de José do Egito. A história desse homem nos faz crer na restauração da família. Nos faz acreditar mais na família, nos faz crer que relacionamentos, lares podem ser restaurados pela graça de Deus. E eu gostaria de lembrar você nessa noite, também lembrar a mim, que Deus colocou uma família, pessoas, sob a nossa responsabilidade. E a meditação nessa manhã é nesse sentido. Sobre as nossas responsabilidades como família. Se no início do Gênesis nós temos o pecado atingindo em cheio o coração da família, separando e destruindo a família, é no final de Gênesis que nós temos a restauração da família. Tudo porque um homem, movido pela graça de Deus, resolveu perdoar, decidiu perdoar os seus irmãos. Nós precisamos lembrar que nós só podemos nos reunir como igreja do Senhor, nós só podemos nos assentar à mesa do Senhor e compartilharmos a ceia do Senhor, porque Deus, na sua soberania e no seu amor, Ele resolveu perdoar cada um de nós. Eu gostaria de destacar uma frase, gostaria que você lembrasse dessa frase durante a semana. Relacionamentos transformados, sinal do reino de Deus. Relacionamentos transformados é sinal que o reino de Deus chegou. Tudo começa na história desse homem, ainda quando ele era um jovenzinho, em Gênesis 37, ali no auge da sua juventude, um coração cheio de sonhos, um jovem sonhador, e os seus irmãos não suportam os seus sonhos. Na verdade, ninguém entende os sonhos desse jovem. E ali causa um impacto negativo na sua família. Onde já se viu esse moleque dizendo essas coisas aqui? E tudo aquilo trouxe raiva, amargura, ódio para o coração daqueles que deviam proteger aquele jovem, daqueles que deviam acolher, daqueles que deviam explicar a vida para ele. E aquela família, né? Onde já se viu? É algo incabível.
Para resolver aquela situação, um crime é cometido, mais um crime na família. Para não matar aquele jovenzinho, ele é vendido ali para uma comitiva de viajantes, vai parar no Egito. Seu pai é informado, olha, seu filho querido, sonhador, morreu. E a história de José é aquela história que não há nada tão ruim que não possa piorar. E ele vai para o Egito e as coisas ali também ficam difíceis. Ele é enganado mais uma vez, ele é ultrajado mais uma vez, ele vai parar na cadeia, esquecido lá por alguns anos, até que um dia os seus sonhos, ali aquela profecia, ela se torna realidade na vida daquele jovem. Se há esperança para essa família, há esperança para nossa família também. Se essa família pode desfrutar da graça de Deus, a minha família pode também, a sua família também pode desfrutar dessa graça. Porque, meus irmãos, imagine só, a base para o povo eleito de Deus, as 12 tribos, é esse pessoal aqui. Gente boa. Chamaria para uma confraternização na sua casa, esse pessoal? Nós vemos que a escolha dessa família não é porque eles eram de uma índole extraordinária, não é porque tinha alguma coisa especial que chamou a atenção de Deus. Pelo contrário, a escolha dos descendentes de Jacó, fruto da graça de Deus, de acordo com Deuteronômio 7, a escolha do Senhor, porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinham feito aos pais de vocês. A escolha desse pessoal, dessa família, é fruto da graça de Deus. A nossa família precisa dessa graça, que nos escolhe não porque há algo especial, algo extraordinário de Deus, mas somos frutos do amor divino, da escolha divina do nosso Deus. E a primeira lição que nós temos aqui, e nós precisamos trazer e encarnar nos nossos lares, é que toda família precisa de reconciliação. Algumas famílias precisam de mais, outras precisam de menos. Mas toda família necessita de reconciliação, porque na nossa caminhada, meus irmãos, deixaram a desejar conosco. Mas sejamos honestos, nós também deixamos a desejar. Pisaram na bola conosco, mas também nós pisamos na bola. Também nós erramos. Também nós não suprimos as expectativas que colocaram ali sobre as nossas vidas. E por isso, todo relacionamento, todo casamento, toda a família necessita de ajustes. É dentro do lar que nós temos as nossas melhores vitórias. É dentro do lar que nós temos as mais dolorosas derrotas. Parece que dentro do lar as coisas são mais intensas, as conquistas são melhores, e quando uma família conquista algo, louvado seja o nosso Deus, o gostinho da vitória é mais intenso, é melhor. Quando uma família desfruta ali da unidade, mas também quando as crises batem a porta do lar, e quando as derrotas elas acontecem dentro do lar, parece que ainda é mais difícil. É dentro do lar que nós somos aquilo que realmente nós somos, que as máscaras caem. Somente Deus e nós mesmos sabemos o que acontece no lar quando nós fechamos a porta. E ali dentro, pecadores precisam conviver juntos, precisam tomar decisões juntos, precisam se perdoar juntos. Relacionamentos precisam de ajustes, precisam da graça de Deus. É dentro do lar que são proferidas as palavras mais duras, que ferem o nosso coração. As palavras mais duras, as palavras mais pontiagudas vêm daqueles que estão mais próximos, aqueles que estão ali compartilhando da vida, aqueles que nós amamos. Porque
Às vezes nós ouvimos palavras de pessoas que nós nem conhecemos, palavras duras. No trânsito é assim, né? Às vezes passa alguém lá, essa semana aconteceu isso, eu até assustei, né? Passam lá e dão um glória a Deus, né? Passam lá e falam alguma coisa, você até assusta, mas eu nem sei quem é. Deixa pra lá, que Deus abençoe, né? Passa, vou colocar isso no meu coração? Jamais! Mas é dentro do lar que a palavra tem peso dobrado. É dentro do lar, meus irmãos, que as palavras, elas causam dor e sofrimento. Coração, nosso personagem dessa manhã, o coração de José, poderia nutrir um sentimento de profunda amargura, de profunda vingança, e ele teria toda a razão para isso. Onde já se viu esses irmãos que deveriam proteger, fizeram isso com ele? Quando nós olhamos os nossos problemas sob a perspectiva de José, infinitamente menores, são infinitamente menores, são mais fáceis. Quando nós olhamos pela ótica desse homem, toda essa situação que ele enfrentou. E aí nós temos a nossa segunda lição, que toda aquela situação de abandono, todo aquele pecado, tudo aquilo que José enfrentou, fez dele um servo. José é um grande líder, mas José é um grande servo. Aquela situação não deixou aquele coração amargurado, com raiva. Mas quando os irmãos de José eles chegam ali no Egito, eles encontram 3 milagres. O primeiro milagre, José está vivo. O segundo milagre, ele é o governador de todo o Egito. E o terceiro e mais poderoso de todos, o poder não subiu na cabeça desse homem. O poder ali não corrompeu o coração dele, pelo contrário. Esse homem foi forjado na fornalha do sofrimento, forjado ali numa crise inimaginável. E o seu coração se tornou um coração de servo. O que uma família precisa, meus irmãos? Da graça de Deus, óbvio. Mas ela precisa de servos e de servas. Homens e mulheres, pais e filhos, que cuidam uns dos outros, que sirvam uns aos outros. Esse homem ele consegue 2 coisas distintas, que para muitos é impossível obter essas 2 coisas. Primeiro, ele conseguiu sucesso profissional, ele ascendeu socialmente. E às vezes isso é mais destacado do que qualquer outra coisa nessa história. Veja José, um homem que conseguiu ser uma versão melhor de si mesmo, um homem que conseguiu lidar com os fantasmas do passado. De fato, conseguiu, ascendeu socialmente pela graça de Deus. Mas o que é notável, o que é intrigante aqui, é que esse homem conseguiu perdoar. Não quando ele estava por baixo, mas quando ele tinha autoridade. Para acabar com aquela história de uma maneira fatídica. Meus irmãos, o Egito para a família dele podia ser uma sentença de morte. No Egito tinha mantimentos, tinha uma nação desenvolvida, tinha muitas bênçãos ali para eles. Mas se o coração desse homem tivesse amargurado, estivesse ali buscando justiça por suas próprias mãos, o Egito teria sido uma sentença de morte para os seus familiares. Sua ascensão poderia ter feito desse homem um líder autoritário, um líder implacável. Quantos não são assim? Pessoas ali com autoridade que governam com mão de ferro. José poderia ter sido um desses. É muito comum nós vermos pessoas que se tornam intransigentes, insensíveis por problemas no lar. É uma forma meio que de lidar com os traumas da vida. E ao invés de se tornarem servos, se tornam senhores, se tornam ali ditadores. Quantas vezes nos aconselhamentos, diante de pessoas, eu digo assim, olha, você, coisa básica, né? Você precisa demonstrar amor para o seu cônjuge, para os seus filhos. Você precisa dizer, eu te amo.
e os olhos ali se arregalam. Pastor, eu nunca recebi isso na minha vida. Eu nunca recebi um abraço do meu pai. Eu nunca recebi esse tipo de cuidado. Mas se a graça de Deus invadiu a sua vida, se Jesus mudou o seu coração, isso é o que realmente importa na nossa vida. Não o que nós deixamos de receber ou o que nós recebemos de maneira terrível. Mas o que importa, meus irmãos, a nossa caminhada. Se a graça ela invadiu o nosso coração, porque a graça de Deus muda tudo. Muda coração de pecadores em coração quebrantado. Deus tira um coração de pedra e nos dá um coração de carne, um coração movido ali pela graça de Deus, pela providência divina. O perdão e a reconciliação na vida de José vão além do pacote básico. Olha o versículo 21. Ele diz para aqueles irmãos que forjaram essa história, né? Olha, o pai pediu para você pegar leve conosco. E ele diz no versículo 21, portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Que dificuldade, meus irmãos, no nosso tempo é falar o coração. Que dificuldade é ter uma conversa profunda, discutir a relação, como isso é importante. José ele poderia falar, bom, vocês já estão aqui, não dá mais para voltar, vocês estão passando dificuldades, vão lá para uma terra distante, eu vou cuidar de vocês, mas não passem nem na porta aqui do palácio, não quero ver nem pintado de ouro. Poderia ter feito isso, sim, mas o perdão foi além. E a minha reflexão é, mas o perdão de Deus não é assim também? Deus nos perdoa, nos acolhe, nos chama para uma nova família, nos dá uma nova vida. Não nos trata conforme os nossos pecados. A graça de Deus nos constrange. Um Deus santo, um Deus todo-poderoso, que cuida dos seus filhos, das suas filhas. Um amor que constrange o nosso coração. José precisava cuidar mesmo da sua família, porque no capítulo 46, ele diz para os seus familiares, olha, vocês são pastores de rebanho, e aqui, para os egípcios, pastor é uma abominação. Eu vou cuidar de vocês. Falou ao coração deles, não tenham medo. A vida de vocês aqui irá mudar. Certa vez, numa igreja, meus irmãos, um dia de ceia como hoje, o pastor, no meio da pregação, olhou, no primeiro banco estavam duas pessoas, o juiz da cidade e um ex-condenado, um homem que havia cometido um crime, estava em liberdade condicional e foi na igreja, se converteu também. E o juiz, o irmão que estava do lado dele, era aquele que anos atrás o havia condenado. E o pastor olhou o juiz e réu ali junto, tomando a ceia do Senhor. Que glória! Coisa maravilhosa. Acabou o culto, andando ali pela frente da igreja, aquele juiz veio cumprimentar o pastor, e o pastor, feliz da vida, disse, que maravilhosa graça de Deus. Ele disse, que maravilha da graça de Deus. Mas eu me refiro a mim mesmo, pastor. Mas como? Porque aquele que havia cometido um crime, que havia pago ali pelo seu crime, estava nesse processo de pagar ali o seu pecado, o seu crime. É óbvio, ele precisa da graça de Deus. Um bandido está claro que precisa ser alcançado pela graça de Deus. Mas olha, pastor, eu como na minha trajetória eu recebi a melhor formação. Estudei nas melhores escolas, eu fui formado em Harvard. Precisou de muito mais graça de Deus para eu entender que eu era um pecador. Que eu precisava da reconciliação. Que eu não poderia me justificar diante de Deus e diante de ninguém. E aí nós chegamos à nossa terceira lição, versículo 19.
uma palavra poderosa desse homem quebrantado por Deus. José respondeu para os seus irmãos: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? A terceira lição, por mais óbvio que pareça, nós precisamos tocar nesse ponto. Nós não podemos nos colocar no lugar de Deus. E é muitas vezes justamente isso que nós fazemos. Ao invés de sermos canais de bênção, nos tornamos canais de julgamento dentro do lar. E por muito menos do que esse homem passou, nós já achamos dignos, já nos achamos no direito de julgar ou de menosprezar alguém. José poderia aqui ter escrito o final aqui dessa história, poderia ter acabado com tudo. Poderia ter revelado ali ira, amargura, ódio. Pergunta: dentro do lar você tem sido servo ou você tem sido o Senhor? Você é o reizinho lá ou a rainha que... ai daqueles que forem contra a sua vontade. José poderia ter recebido seus irmãos lá e dizer: olha, onde... e agora? Cadê o sonhador? E agora? Vocês vão ver, cabeças vão rolar aqui no Egito. Ou aquela velha frase: quem manda aqui sou eu, manda nada. Nós não podemos nos colocar no lugar de Deus. Pelo contrário, José usou da sua autoridade, que poderia ter acabado com a vida daqueles traidores. Ele fez o contrário, cuidou daqueles que fizeram mal para ele. E uma pergunta para você levar para sua casa, no seu coração: o que esse texto nos ensina? Dentro do seu universo familiar, o que esse texto fala ao nosso coração, dentro das nossas crises, dentro das demandas e dos dilemas familiares? A nossa quarta lição é que dentro do lar e em Cristo, nós podemos ver o mal sendo transformado em bênção. No capítulo 45 de Gênesis, a partir do versículo 4, José olha toda aquela situação e diz: foi Deus quem permitiu tudo isso, foi Deus quem fez isso. Olha o que ele diz. José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura, nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Meus irmãos, nós que sabemos da história, né, do começo, do meio e fim, mas no meio da história, no meio do processo, você dizer que tudo aquilo foi Deus quem fez. José olhou para aquela tragédia pessoal da sua vida e, diga-se de passagem, não foi fácil. Olhar para tudo aquilo e falar: olha, foi Deus quem fez. Deus permitiu tudo isso. Existe um Deus soberano agindo entre as entrelinhas. E o mais difícil de tudo é que nós não conseguimos entender. Provavelmente você vai sair aqui dessa manhã sem entender as coisas que acontecem no lar. Eu tenho as minhas dúvidas, inúmeros questionamentos. Senhor, por que isso? Por que comigo, Senhor? Onde já se viu isso? Deus, ao mesmo tempo, Ele é um Deus acessível, Ele ouve as nossas orações, Ele ouve o nosso clamor, mas nós não podemos esquecer que Deus é um Deus misterioso. Ele age de maneira independente, Ele é soberano. Algumas coisas, talvez o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, vai revelar.
para nós, mas boa parte estão nas entrelinhas, o agir de Deus. E mesmo sem entender o que acontece lá em casa, nós podemos crer no agir de Deus soberano. Mas não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Não é fácil lidar com os problemas dentro do lar. Não é fácil. Não é fácil liberar o perdão. Não é fácil ter que ter o mesmo assunto muitas vezes. Uma porção de vezes. Nesse capítulo de Gênesis 45, versículo 2, um momento libertador para esse homem. Diante dos seus irmãos, ele precisando revelar tudo aquilo, o seu coração ali explodindo na presença de Deus, na presença ali das autoridades de todo mundo. Versículo 2, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram e também a casa de Faraó. Aquele choro foi um choro libertador. Foi um choro ali, um sinal humano divino, divino humano. José chorou, mas Jesus também chorou. Eu não sei se é um sinal humano que é expresso no divino ou se é um sinal divino que, pela graça de Deus, é expresso em nós. Nós podemos chorar, meus irmãos. Podemos chorar, porque as crises, elas batem na nossa porta. As crises muitas vezes ali arrebentam com o nosso coração, mas existe um agir soberano de Deus em cada família. É a nossa última e importantíssima lição, a nossa quinta lição. Todo aquele cenário, meus irmãos, tudo aquilo apontava para uma realidade superior. Apontava para uma reconciliação melhor, uma reconciliação eterna. E dentro do nosso mundo, do nosso micro-universo, a nossa família precisa apontar para Cristo. Como toda aquela situação de tragédia pessoal. Gênesis mostra como a queda atingiu a família e fora do Éden, a vida familiar seria muito difícil. E se Gênesis termina com uma história de reconciliação, uma história de perdão, uma história de graça, é porque o autor aqui mostra um caminho que pode ser percorrido, um caminho que pode ser alcançado, um caminho onde nós podemos desfrutar do perdão, desfrutar da graça de Deus, onde nós podemos desfrutar de relacionamentos familiares transformados por Deus. A reconciliação é possível. Talvez alguém possa olhar para essa história e dizer: ok, pastor, que história linda, maravilhosa, mas o senhor não conhece lá em casa. O senhor não conhece a minha história. Muito bonita, de emocionar, mas o senhor não conhece o que eu tenho passado e o que eu já passei. Meu intuito nessa manhã não é de diminuir a sua crise, a sua dor. Não é de dizer que isso não tem importância, pelo contrário. É no lar que passamos as mais duras provas, com certeza. Não há dúvida disso. Mas, se você me permitir, a história desse homem, todos os reveses ali, todos os altos e baixos dessa família, elas não seriam tão aplicáveis se não houvesse uma história de redenção, uma história de perdão, uma história de um perdão perfeito. Essa família aqui toda errada, meus irmãos. Onde iríamos imaginar que haveria reconciliação para esses traidores, para esses que não mereciam a graça do seu irmão, não mereciam o perdão? Toda essa história maluca aponta para uma realidade perfeita, aponta para um Salvador perfeito. Não há como não ver a Cristo, a Jesus Cristo na história de José do Egito. José sofreu inúmeras injustiças, mas o nosso Senhor sofreu infinitamente mais acusações
infinitamente maiores. Uma situação emocional terrível. Nós não podemos mensurar nas nossas limitadas palavras. O Senhor Jesus salvou aqueles que não mereciam. De fato, o Filho do Homem veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Não para demonstrar juízo para aqueles que mereciam a justa e santa condenação divina. Mas ele vem a este mundo para perdoar, ele vem a esse mundo para reconciliar. Este homem foi exaltado por Deus, mas Cristo foi infinitamente, eternamente exaltado pelo Pai. Na verdade, Cristo é o José perfeito. Estamos falando de um homem que perdoou, mas era um pecador, necessitava de salvação, necessitava de reconciliação. Mas esse homem, com a sua atitude, ele aponta para uma realidade familiar, uma realidade que merece a nossa atenção, merece a nossa oração, merece as nossas inúmeras e infinitas tentativas para vivermos um lar abençoado e transformado por Deus. Quais são os desafios nesta manhã para as nossas famílias? Quais são os desafios ali para a célula que mantém a sociedade, a família? 3 pontos para destacar aqui que deve ser a base do nosso cristianismo. Primeira delas, que nós devemos deixar o acerto de contas com Deus. É Deus que vinga, é Deus quem resolve. Alguns dizem com boca cheia assim, né? Olha, eu pago um boi para não entrar numa biga, mas pago uma boiada para não sair. Acho bonito até, né? Aqueles que desejam resolver as suas crises com a força do seu braço. O final é sofrimento, o final é frustração. O pilar da vida cristã é deixe todo o acerto de contas com Deus. O segundo pilar é que, diante do pecado, nós devemos confiar na providência divina. Não é assim para a nossa salvação? Aqueles que estão trabalhando e lutando para serem justos diante de Deus, que frustração. Deus tenha misericórdia. Mas diante do pecado, diante da graça que nos salva e diante do pecado que atinge o nosso coração, nós devemos ter a mesma atitude. Por mais que a nossa carne, por mais que a nossa tendência humana deseja ali dar o troco. Muitas vezes no lar nós perdemos a razão, né? Nós temos essa incapacidade de respirar fundo e pedir, Senhor, que seja feita a tua vontade. Cuida desse coração. Às vezes, minhas irmãs, falar o coração das irmãs aqui, às vezes o marido aparece com uma ideia, né, magnífica, né? Algo que você já olha de longe e você fala, isso não vai dar certo. E ali passa o tempo e realmente não dá certo. Aí o marido fica murchinho, sabe o cachorro que caiu do caminhão da mudança? Aí a mulher vem, sobe no banquinho e diz, eu não te falei. Aquilo, meus irmãos, eu falo isso porque eu sou marido, né? Aquilo é uma faca que entra até o cabo no nosso coração. Nós precisamos entender que nós não temos essa postura, nós não somos Deus. Esse homem reconheceu. Será que eu posso me colocar no lugar de Deus? O terceiro pilar na vida do crente é não pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal com o perdão. Romanos 12, 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Meus irmãos, nós estamos diante da mensagem mais revolucionária de todos os tempos. Nós estamos diante do propósito e de um conceito revolucionário de perdoar aqueles que nos ofenderam, de ser canal de bens, de esperar no Senhor a providência divina.
José, com a sua história, apontando para Cristo, essa família restaurada por Deus, nos ensina a irmos além. Se ele nos ensina a irmos além, pelo sacrifício de Cristo, isso é e se torna possível em nós. Temos condições, pela graça de Deus, de vivermos relacionamentos transformados. Relacionamentos transformados, sinal do reino de Deus. Muitas vezes desejamos coisas suntuosas e grandiosas para Deus e para o reino. Mas o grande chamado, começando do nosso lar, começando desses que o Senhor colocou sob a nossa responsabilidade, é o amor. É a capacidade que Deus nos dá. E somente Deus pode fazer isso. De perdoarmos uns aos outros. E o último texto desta manhã, João 13:35, o Senhor diz para os seus discípulos: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Seremos reconhecidos como discípulos do Senhor quando amarmos uns aos outros. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça nos nossos relacionamentos.